Bom, Então, vamos falar aqui da nossa experiência lá no Festival Contrapedal. Né? O Adrian, como no texto de abertura está, de uma certa forma, já falado, né? O Adrian musicou um espetáculo que era feito a capela, que tinha uma pegada muito mais teatral. E quando eu fui para lá, o Adrian fazia... Adriano, tá difícil aqui, tá dando uma microfonia. Tô achando o meu retorno. Pode ser que esteja dando problemas. Que é o retorno lá. É o retorno lá. E agora? Melhorou. E você está me ouvindo melhor? Sim, vamos fazer uma coisa. Eu vou pegar os meus auriculares para te ouvir sem ter retorno na sala. Tá bom. E aí, como eu estava falando, né? Foi muito interessante o trabalho. Primeiro, nós já tínhamos uma identidade, já tínhamos um contato antes. O Adrian assistiu o meu show, aqui o Hotel Pegasus, gravou gravou ele inteiro, né? E então ele já conhecia o espetáculo. Sim. E aí a proposta de musicar é muito maluco, porque o trabalho todo é em português. E a alma do Adrian é castelhana, fala, né? Essa comunicação foi muito maluca, fazer essa ponte entre... Porque é fácil a gente conversar, trocar informações com uma outra pessoa que fala espanhol, quando você está falando de coisas cotidianas, de coisas práticas, é muito fácil você se comunicar. Agora, quando você está falando de coisas mais abstratas, a palavra fica bastante complicada, embora ele fale muito bem o português. Então, eu acho que essa experiência foi muito importante nesse sentido de observar quando as pessoas têm realmente interesse e estão ligadas emocionalmente ou sensivelmente, elas conseguem estabelecer uma ponte nessa comunicação. Né? Como é que foi para você? Para mim foi muito importante porque, como falávamos ontem, no jogo de ontem, que, primeiro, trabalhar com você, a sua arte, que no primeiro plano ela é visual, tem muito de visual, e ela comunica muito, tá? Mas tem muito peso nos textos, e para mim foi muito forte também entrar e mergulhar nesse imaginário que você fala, das coisas que você fala. Então, foi muito lindo. Você se lembra aqui, quando você veio para aqui, a gente esteve mais ou menos 5 dias, 5 dias. ensaiando muito e construindo o show do nada, de zero. Não tínhamos nada. Cheguei lá comigo e você estava lá com você. E aí nos reunimos com o roteiro na mão, e o que a gente faz? Né? Totalmente, mas foi muito importante. Eu sei que, quando conversamos naquele dia, tínhamos como um objetivo, que era, as pessoas aqui em Montevideo, você está fora do Brasil, tá falando em português, não fala espanhol. Sim. Então, por um lado, o seu jogo tem muito peso nos textos, está ancorado nos textos. Então, como fazer? Qual ponte construir para que as pessoas que não falam português, elas compreenderem, entender, não? O que você está dizendo, do que você está cantando, do que você está falando. Além, se as músicas não são suas, Bilhu, por exemplo, não? Agora eu estava te ouvindo nessa música, não? É muito linda. Sim, mas você não sabe que é o Bilhu, não? Sim, se lembra? Ele não sabe o que é Bilhu. Então, agora eu estava falando para as pessoas que estão aqui também assistindo o show, então, Bilhu, não? Aquelas senhoras que fazem aquele telhar, não? Então eu acho que a gente conseguiu como fazer
através da música. Eu acho essa ponte para transmitir culturalmente o que você está sentindo. Eu acho que fechou. Fechou. Lembra quando você pulou do cenário? Lembro. Quando você pulou do cinema, do palco, fazendo essa música que você fez há 3 minutinhos. Sim. E foi muito forte, as pessoas, você passando através das pessoas, as pessoas sentindo algo assim, meias. Como uruguaios somos meio fechadinhos. Não, verdade, é bem diferente. Vocês, como brasileiros, são mais, pelo menos. Apareçam mais. São mais alegres, são mais como não tão comprimidos como a gente é. Então, era muito legal para mim ficar lá tocando e você indo através das pessoas e falando para elas, cantando para elas. Porque assim, aquilo surgiu por uma necessidade muito maluca, porque eu sabia que a língua não estava comunicando. E eu via essa... Quando surgiu essa Ovelha Decrépita, a minha vontade imediata foi: deixa eu ir para lá, eu quero ficar perto deles. E eu desci do palco e comecei a cantar com as pessoas, e fui circulando, e houve uma aproximação com as pessoas que foi muito interessante. A língua aí foi uma coisa, o terceiro plano da história, né? E eu acho que nesse mesmo momento, se rompeu como uma barreira. Sim, exatamente. Omitida que às vezes poderia estar acontecendo nesse momento. Né? E foi muito lindo. E a ponte, qual é a ponte? Eu acho que é música, mas a música é arte mesmo. Não é só música, é como tudo, não? Os vídeos que você está projetando, que agora estava vendo também, agora está olhando, e que naquele palco bem grande, estavam sendo projetados lá. As pessoas tinham com muitas outras possibilidades linguísticas de compreender o que você está fazendo. E para mim isso foi muito importante. Eu falo português, mas as pessoas que não falam português, sim, tinha algumas que disseram para mim: eu não entendi, mas entendi. Sabe? Sim. Entende? Está me entendendo? Porque a gente tem uma questão com a coisa da linguagem, da palavra. A palavra é um instrumento de comunicação entre as pessoas de um mesmo contexto. Mas o corpo e a expressão... Na mesma tribo. Exato. Agora o corpo e a expressão da energia e da vontade, do interesse, é essa que se comunica com o outro, a revelia da linguagem, da linguagem falada, né? E é muito interessante. Veja Kaki de Joriquico, né? Eu fico imaginando esses 3.000 e pouco, foi no Noruega, Islândia, tentando entender Kaki de Joriquico, feita por um brasileiro. Posso perguntar algo, Rubens? Claro. Fala um pouco para as pessoas que estão assistindo agora pela internet, como foi isso mesmo com o seu Kaki de Joriquico? Eu falei durante o espetáculo, eu falei durante esse show. Eu já contei a história durante o show. Sim, Claro, não, mas bem, sim, que você escreveu, sim. Eu queria escrever. Estou falando das pessoas que depois que você encontrou, achou muitas conexões, não? No vídeo. Estou falando disso. Sim. Encontrei. Encontrei palavras ali em turco, em romanche e em grego. Então você veja que loucura, né? Você tenta organizar uma coisa simplesmente pelo olhar e pela vontade de que aquilo soe enquanto uma linguagem, e as palavras em turco, romanche e grego ali presentes, várias palavras. Eu fico imaginando, né, as pessoas identificando umas palavras, uma ou duas palavras, e depois querendo compreender o restante, o que é isso. Isso é muito interessante. Também são espelhos, não? São espelhos sonoros. São espelhos. Bacana. Escute, vamos fazer o teu show esse ano aqui. Sim. Né? Desculpe? Vamos trazer o teu show para cá esse ano. Eu gostaria muito e vamos fazê-lo, sim, vai acontecer. Vai acontecer. Foi muito lindo fazer parte do seu show. Isso me lembra uma música de vocês. Parte do seu show. Cazuza. Por isso, foi uma brincadeira. O Adriano conhece música brasileira.
Não, sério, muito mais do que eu. é muito lindo fazer parte assim dessa maneira também, não? Ok, a gente não pode estar lá, presente, em carne lá, mas temos outros canais para poder fazer, então que a energia esteja, não? Que seja. Sim, sim, exatamente. Uma pergunta tenho para você, assim, como acha a sua arte inserida na cultura do seu país? A minha arte na cultura do meu país não tem a menor medida. Eu não tenho a menor medida. Eu me sinto um estranho no ninho, então eu não tenho medida nenhuma. Assim, me sinto completamente deslocado, desconectado. Não pega isso aí. O vídeo. Sempre à procura e a procurar. É que o vídeo ficou. É para começar o espetáculo de novo. Está preparado aí? Vamos fazer mais uma vez? Mas é isso mesmo, André. Eu não tenho a menor medida. Não tenho medida mesmo. Eu sei que eu faço o que eu faço. Eu sei que eu não encontro. Outra pergunta. Como você acha, como brasileiro, como se vê como brasileiro fazendo arte? Eu me vejo. Não estou falando de sua arte, estou falando de você. Eu sei. Como artista, né? Eu sei. Eu me vejo como uma pessoa pisoteada. Às vezes tenho a sensação que não sou visto, que não existo. Até estava comentando com a Elke Maravilha, nossa amiga em comum. Queridona. Cada vez mais parece que a gente não existe. Vai dando uma sensação de que você não existe. Em termos de quê? Em termos de visibilidade, em termos de compreensão e de entendimento. Muito em função do entretenimento, dessa extrema valorização do entretenimento. Então, quem caminha por linguagens que não são linguagens conhecidas, ou para quem experimenta linguagens e não está preocupado em tocar ou ser entretenimento, cada vez mais estamos ficando com a sensação de que não existimos. Isso frente ao olhar de um país, de uma comunidade, de um estado, de uma cidade. E não é só minha impressão, é a impressão de muitos. E eu vejo que muitos artistas aqui estão com as suas autoestimas muito baixas, justamente por isso. Fazem coisas incríveis, arriscam-se, passam pelo ridículo que o artista deve passar para encontrar a sua linguagem, encontrar o seu caminho. E botam as suas chagas à mostra, e aquilo não vai. Então, mas quem dá o retorno da nada? Oi? Quem dá o retorno de nada? É a comunidade, é o entorno, é o público. São as pessoas que fruem, ou deveriam fruir a arte, o caminhar. Está tudo muito institucionalizado. A mídia estabelece o que deve ser visto, o que não deve ser visto, que linguagem deve ser aceita, que linguagem não deve ser aceita. As instituições que promovem a cultura, os SESCs, os SESIs, eles têm uma linguagem voltada para uma linha muito, passa por um filtro muito comportado e muito politicamente correto. A arte não é politicamente correta. O artista não pode ser politicamente correto. E nós estamos vivendo uma situação terrível de politicamente correto. Você não pode falar negro, você não pode falar viado, você não pode beber demais, você não pode fumar demais, você não pode. E a sombra fica por dentro, e na aparência é todo mundo lindo, maravilhoso, capa de revista. E o artista que não está se comportando dessa forma não tem público, não tem plateia. Ou a plateia, quando vê pela primeira vez, diz: mas eu não gosto disso, isso é esquisito, mas que feio. Como se a arte devesse ser julgada pelo gosto e não gosto, pelo feio e pelo bonito. Oscar Wilde dizia o seguinte, olha aqui, gente, Oscar Wilde, 1800 e cacetado. O que ele dizia? Ele dizia:
Estamos precisando que as pessoas desenvolvam um olhar artístico, um espírito artístico. As plateias precisam ter um espírito artístico e não um espírito de bonito e feio, gosto ou não gosto. Então, sim, mas o que eu acho também aí é que você tem que culturar, não culturizar, dar cultura para eles terem como elementos para poder fazer julgar, não? Para fazer o julgamento do que além do mas essa é a gosto, questão. Como, primeiro, aí é uma questão bastante complicada. Primeiro, porque dar cultura não se dá cultura. Não existe isso de se dar cultura. O que tem que se dar é educação de qualidade. Nós não temos totalmente. Quem tem educação de qualidade, Bom. quem se exercita na sua capacidade de raciocínio, de observação do mundo e de compreensão do mundo e busca de entendimento através da capacidade de pensar, aí ela consegue fluir culturalmente, até o que é desconhecido, até o que é desconfortável. Agora, quando você tem uma educação que nivela por baixo, onde as pessoas não sequer conseguem pensar, elaborar o próprio raciocínio, as pessoas pensam com a cabeça dos outros. Então, assim, se tem uma coisa que precisa ser dada e provocada, é uma revolução na educação, sem dúvida. Voltar a ensinar as pessoas a pensar. Eu tenho 54 anos, fiz minha formação na época da ditadura no Brasil, e apesar da ditadura, tínhamos uma escola absurda. Eu tinha Você é curitibano, né? Eu tinha filosofia, teologia, eu tinha, entendeu, na escola. Mas enfim, essa é uma questão. O ponto é esse. Então, você me pergunta, como artista, como eu me sinto hoje no país em que eu vivo. Eu me sinto como muitos artistas, a maioria dos artistas, como se não existissem. E como se sentem os outros artistas que estão do outro lado da ilha? Bom, eu não sei porque eu não perguntei isso a eles. E não posso fazer. Não, mas você não tem como uma ideia formada de outro lado da ilha? Qual outro lado da ilha? Que outro lado da ilha? Qual é? Eu acho que são os artistas que estão validados, que estão como ontem falávamos, não? São os artistas que estão... Eu não sei como estão, que eu teria que conhecer o artista, mas a impressão que o que eu posso falar é que devem estar bem, devem estar se sentindo trabalhando, realizando coisas, fazendo coisas, mas eu não sei se não tem... Aliás, eu tenho depoimentos de algumas pessoas que estão na mídia, que estão trabalhando e são reconhecidas pelo público. A questão eu estou me sentindo cerceado na minha capacidade de liberdade de criação. Eu tenho uma amiga que faz TV Globo, que faz novela, que entra em crises porque não aguenta a estrutura de imposição desse politicamente correto. Como artista, ela não pode criar nada. E é uma pessoa amada pelo A pergunta que vem agora para mim é, quando eu pergunto para você, tu também perguntando para mim, não? Será que é ressentimento? Será que é totalmente assim? Será que tem pessoas que, como a audiência, estou falando, não, que só gostam da mídia e não gostam do alternativo? Está me entendendo? Porque eu também não... quando eu falo o que eu falei, eu não falo por um caminho maniqueísta de é isto ou é aquilo, entende? É claro que existem as nuances, mas eu não posso falar das nuances todas, eu tenho que falar das pontas em que eu sinto que há diferença, né? É claro que existe nuance, é claro que existe uma minoria, que eu não sei quanto que parte da população, que flui a arte, flui o entretenimento, entende. Aqui tem muitas pessoas assim, a maioria das pessoas que estão aqui são assim, e porque estão aqui, né? Mas eu não posso... E não essa minha fala não é maniqueísta no sentido de dizer, existe uma linha que separa aqueles que prestam daqueles que não prestam, aqueles que fazem arte... Eu não gosto! Né? Não existe isso, não existe. Não existe, é isso. Mas é isso.
Sim. Interessante, não? Interessante, porque eu acho que isso acontece também aqui no Uruguai. Acontece no Uruguai, acontece. Eu morei na Argentina há muitos anos também, como falávamos ontem. E a Argentina também, acontece lá. Mas também eu acho que os países grandes, como o Brasil, a Argentina, tem como uma boca grande que se engole as próprias, as próprias ideias, as pessoas que fazem arte. Eu acho que tem como uma questão que é quase até masturbatória, não tem essa questão assim como de dentro. Não sei se eu vou falar bem em português, expressando bem. Mas no Uruguai, por exemplo, é interessante também. Muitas das coisas que você fala também acontecem aqui. Sim, só que a mídia aqui não é tão pesada. Sim, eu observei isso. A gente não existe tanto. A gente convive com a ideia de não existir. Mas não é cinza o meu pensamento. Eu não estou parado nessa. Eu estou falando dessa. Estou falando de que as pessoas aqui, às vezes, e também até pode ser generacional. Eu estou com 38 anos, nos 70, e a minha geração e as outras de trás mil, eles convivem com, eu acho que, com uma consciência mais cinza, às vezes. Por que vou fazer isso se não dá? É melhor outro. Por que fazer isso se... Porque dizer se já foi dito, não? Porque vou pintar se já foi pintado, porque vou cantar se já foi cantado. Ou a outra, aqui não dá. Você tem que ir para o Brasil, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para Buenos Aires, como castelhano falante, espanhol falante. Estou dizendo, não? Então... E às vezes é uma ilusão, porque você tem que fazer o que tem que fazer, porque é a sua experiência, né? Sim. Ontem falamos um pouco assim da América Latina, é também um pouco a ponte dessa conversa, desse bate-papo, é um pouco isso, não? Sim. Como vocês, como brasileiros, olham para fora. Olham para fora os brasileiros? É a última pergunta, eu não pergunto mais, juro. Não sei, nós olhamos para fora? Acho que não. Pergunta para estou perguntando. Vamos fazer aí uma enquete. Acho que olha assim, porque o brasileiro se importa. Eu acho que olha assim, porque o brasileiro se importa bastante com o que acontece ao redor. Com o que acontece, principalmente nos países que têm uma certa influência econômica e o brasileiro se preocupa em aprender a língua de outros países. Então eu acho que o brasileiro olha bastante para fora nesse sentido, nesse aspecto de buscar coisas lá fora, né? Talvez ele não tenha a possibilidade econômica de buscar o que ele quer lá fora, mas ele olha bastante para fora. Na minha visão, eu acho que sim. Mas o Brasil ele tem uma conexão muito interessante. Qual é o seu nome? Eu me chamo Estevão. Estevão, Adriano, prazer. Interessante, Estevão, porque às vezes, por exemplo, agora estamos falando, ou pelo menos eu, está parado na ideia oposta, falando de que os países às vezes se fecham, os países, as pessoas nos países se fecham um pouco e não vão para fora. Eu tenho uma experiência, eu adoro o Brasil. Eu estudei música popular brasileira quando eu estudei harmonia. Eu falo português, nunca aprendi formalmente a falar português. Falo português pela música, pelas pessoas, pelos amigos. O interessante é que eu tenho como ideia de que também aconteceu isso na Argentina, quando eu estava morando lá, que às vezes não se interessa demasiado por o que há fora. Você está falando que sim. Isso é interessante. Gosto de que você
fale isso, porque eu não sou brasileiro, eu sou uruguaio, então a minha ideia pode ser não correta, entendeu? Sim. Mas, porque é interessante isso, é como a conexão que acontece, ou aconteça, ou não acontece, entre as pessoas. Falando de arte também, deixar que as culturas, as tribos urbanas, se você mora na cidade, não sei, se expressem, não? Aqui no Uruguai, por exemplo, é mais fechadinho, eu acho também. A gente sempre cresceu com a ideia do que eu conheço tudo o que acontece fora, como uruguaio, tudo o que está acontecendo fora, tudo. Estou falando de que, não sei, lá nos States, na Europa, Brasil, Argentina, não sei, sempre. Mas às vezes, para provar afetivamente, estou falando também disso, não? A arte do seu próprio lugar. Não? Então, acontece que, quando você se compara com alguém que não é da sua cultura, entende como outras coisas, não? Desse comportamento, não? Enfim. Observando um pouquinho isso, tem mais uma pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Mas às vezes se olha assim para fora, nesse sentido em que o Estevam falou, mas nesse sentido afetivo de olhar para incluir o outro na cultura. Realmente, as nações são meio fechadas na sua cultura. E a gente tem depoimentos de estrangeiros que vêm para o Brasil, amando o Brasil, e que querem participar da cultura brasileira e não conseguem entrar. Totalmente. Porque fecham. Do carnaval. Você é estrangeiro, então para lá. Né? Você queria falar? Só um pouquinho lá, você queria falar? Não, mas era só uma... Não preciso do microfone, né? É só uma observação, porque na verdade... Sim, talvez fala forte. Ele está sendo no microfone, espera um pouquinho, Adri, eu te transmito a fala. É porque talvez essa comunicação que o Brasil possui com o mundo de fora, na verdade, se dá numa ponte direta muito mais com os países da Europa, os Estados Unidos. Mas, por exemplo, se levarmos em consideração os países do norte da América Latina, da América do Sul principalmente, há um grande ressentimento pelo fato do Brasil não se incluir como América Latina nesse sentido. Sim. Sempre se vê como ligação, uma ponte logo entre a Europa e não... Sim. Oi. Sim, a questão aqui é a seguinte: o Brasil, sim, olha para fora, mas ele tem o interesse do olhar do brasileiro é muito para a Europa, para a cultura americana. E existe um ressentimento. Eu acho. Existe um ressentimento muito grande dos países, principalmente do norte da América Latina, justamente dessa questão. O Brasil não olha, não sabe nem quem são os seus vizinhos do norte, entende? A Argentina e o Uruguai até que se tem até Por causa do Mercosul, etc. Mas os nossos vizinhos do oeste e do norte, quem são? Não sei de nada deles, né? Então realmente é isso. Ok, man? Ei, Oi? interessante, estou ouvindo você falar. Mas é isso. Sabe que... Sim, desculpa. É isso. Mas o grande instrumento de coerção no Brasil, Oi? né, tomando aquele assunto anterior que você estava falando do amigo que trabalha na Globo, é a Globo. E diferente dos outros países da América Latina, Alô? aqui a gente tem a Globo. É o seguinte, Ada, desculpe. É o seguinte, Não. tem pessoas que não querem falar no microfone, então eu tenho que ouvir e Não, depois tudo bem, transmitir, tudo tá? bem. Então, para mim, se é possível, você repetiu que era a ideia, né? Como eu fiz agora há pouco, que eu repeti a ideia. Tá? Então, Aqui a questão é a seguinte: se colocou a Globo na Berlinda como um peso que cerceia o olhar do porque brasileiro. ela olha. Uma Ela referência. olha, né? Ela oferece, ela mostra o que deve ser olhado. E tem uma referência. Uma também. referência. Agora, realmente, essa observação que você fez, a observação da questão do norte da América Latina, é isso mesmo. Né? Nós não temos a menor
Adriel, vamos ficar por aqui, Bom, vamos. muito obrigado. Obrigado a Adorei você, querido. falar com vocês. Por isso que agora está fazendo essa parceria, né? Prazer com as pessoas, com o Ernesto que estava lá. Uhum. Ernesto não, Estevam. E bom, então a gente se vê daqui a pouco, tá? Nos vemos Muito já, já. obrigado. Obrigado, E até já. Adriel. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.